Não, não. Não, não, sai daí, não entra. Não. Caraca, Nossa, faz todo sentido. Sim, porque ele aparece... Opa, e aí, galera, tudo bem? Tiamat aqui só pra avisar que hoje o nosso episódio vai ser sobre filmes mind-blowing. Aqueles filmes que explodem a cabeça. Sejam eles suspense, psicodélico, crítica à sociedade. E tem vários tipos de filme mind-blowing. E contamos com a presença do nosso psicólogo preferido, Túlio, até pra explicar um pouquinho dos finais de algumas das histórias. Nem todas dá pra explicar, mas eu acho... Bom, tem aquela, né, outra? Olha, Tiamat, aquele final daquela história ainda ficou balançando na minha mente. A gente podia se reunir mais vezes com o Túlio, né? Aquele dia tava muito massa. Quando o grupo se reúne à noite em volta da fogueira, uma coisa é certa: histórias serão narradas. E dessa vez, é claro, não foi diferente. E como estávamos na companhia de um psicólogo, que, pra quem não sabe, são os magos que cuidam de nossos poderes psíquicos. É, mais ou menos isso. As histórias foram de explodir nossa mente. Seja lá o que isso realmente significa. Durante a conversa, falamos de uma curiosa história sobre um guerreiro vendedor de sabão que ficou quando não conseguiu calcular quantas vidas ninguém pode viver em uma única vida. Certo dia, este confuso homem viajou para uma ilha para encontrar uma lagosta que havia desaparecido após ter sido presa por não encontrar o seu par romântico. E daí você consegue imaginar o que aconteceu? Eu vou te contar o que eu ouvi. Agora aguente firme. Se sua mente balançou, como não falar sobre o final? Pois essa história tem um ponto que eu reparei. Esquece agora o que você pensou. Nada é o que parece, sua mente despertou. Eu te falei, não duvide. Como esse grupo tem coragem. Só de olhar eu já me assustei. Fechei os olhos, mas mesmo assim espiei. Tô com medo demais, não tenho fibra. Aquilo era muito incomum. Como eu não pude perceber, eu já nem sei, mas eu vou te dizer, não vai mais esquecer. Arrebentou o meu violão. Poxa, foi mal, galera. Eu vou ter que consertar o violão aqui. Mas segue o papo aí que depois eu conto. Ou, quem sabe, deixa o Bron contar, já que ele adora contar um final. Aqui é o Tiamat e, Bron, eu tenho um filme pra te recomendar. Que filme seria, Tiamat? Uma vez tu me falou que tu gosta de belas damas, né? Às vezes. Eu vou te recomendar um filme chamado Donnie Darko. O quê? Ó, Donnie Darko. É.
É que me falaram que nesse filme aí tem uma turbinada. Eu não estou suportando mais. Agora que eu me liguei. Vai, É demorou. uma baita de uma turbinada. É muito mesmo. ruim, né? Tão ruim quanto o próprio filme. É que eu fiquei primeiro eu pensei no que seria uma turbinada, entendeu? Daí eu fiquei, tá, turbinada. Depois eu É, não, tá. esse é o linguajar do Tiamat, é assim. É, assim, Depois de editado fica bom, não fica tão bagaceiro essa piada. é tipo uma popozuda. Troço antigo. Eu trabalho ensinando metáfora pros meus clientes e eu até agora não entendi essa metáfora do Tiamat. Ainda bem. Nem Pô, você já tenta, assistiu né? Donnie Darko, ô Túlio? Assisti há muitos anos atrás. Ah, é porque tu não lembra. Ah, então tá bom. Olá, aqui é o Bron e eu tinha um gatinho que ele se chamava Tido. Ele tinha um cesto, né, que ele dormia. Daí um dia ele saiu... Calma. Já sei. Já acabou a piada, não tem mais, já. Para, deixa aí. E daí, um dia, ele saiu do cestinho dele, né? E daí ele foi atropelado e morreu. Faleceu. Qual é o nome do filme? Não, é só o Mind Blowing. Você estava esperando o sexto sentido. Não, ele morreu mesmo. Isso aí. Caraca, velho. É Mind Blowing. Que bosta, hein? Que bosta. Olha, na verdade seria boa, mas o Tiamat estragou. Eu preferia que fosse piada, na real. Seria melhor. Olá, aqui é o Troá, e eu fiquei pensando, será que um trabalho onde as pessoas buscam fazer cabeças explodirem seria um mind blow job? Ai, meu Cara, o Deus. Mind Blow Job, fiquei imaginando agora. Tá tudo errado esse episódio. Cara, é só a luz ou não tá na entrada que a quinta série toma conta, né? Não sai da quinta série, nunca vai sair da quinta série. A quinta série tá todo mundo com diploma aqui, repetente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Túlio e a minha frase do dia é que a vida é como uma caixinha de chocolates. Você nunca sabe o que vai encontrar. Que filme é esse, galera? Não sei. Caraca. Eu pensei no Titanic. Errou! Não. O que tem a ver? Também não sei. Eu pensei na chocolate. Fantástica Fábrica de Chocolates. Olha, pelo menos agora tem uma pista, né? Chegou perto, né? Mas quando se compra uma caixa de chocolate, não se espera chocolate? Você nunca sabe o que vai encontrar lá. É sobre mind blowing que nós estamos falando. Caraca, é verdade. Uma vez eu comprei uma capivara e veio um rato. Uma vez eu comprei uma... Tainha. Veio um grampo. Cara. Seríssimo. Eu já comprei uma alface e veio um caramujo uma vez. Ah, mas aí significa que o troço é bom, né? Não parece. É. Uma vez eu comprei um Play 4 e veio um Play 4, daí eu me surpreendi. Viu? Você nunca sabe o que vai encontrar. É. Salve, guilda! Aqui é o Cavarto. Eu já me preparei tanto pra esse episódio de hoje que ontem eu tava pensando num filme e não consegui lembrar o nome. Eu acabei de olhar aqui pro papelzinho do Bron e ele escolheu o filme que eu tava pensando. Se fodeu. Não pode. Não, mas pode falar dele, eu invento outro na hora. Não, aí Ah, como ela vai inventar o filme na hora? É, eu sou conhecido como diretor, Eu sou sinistro. roteirista e produtor. Quem diria, hein? O cara, o diretor, não sabe nem caminhar direito. Não me dirija a palavra, por favor. Ah, tá. Desculpa, só tu que é o diretor, né? Mas agora eu não quero mais esse filme. Já peguei outro. Ah, então tá. Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E agora a gente vai começar a explicar os quadros, né? Que a gente nunca explicou, as ideias ficam só dentro da nossa cabeça, ninguém sabe o que a gente tá falando, não é mesmo? É bom às vezes. É bom. O que é esse quadro aqui? Eu vou pedir pro Troá explicar o que é o quadro Quest, Troá. Muito bem, muito bem. É o seguinte, às vezes a gente recebe algumas missões, algumas quests que a gente tem que desbravar esse mundo da podosfera aí pra tentar pesquisar, né? E a pesquisa de hoje que a gente vai apresentar pros nossos teleouvintes é sobre filmes... Como é que é, Bruno? Como é que se chama? Filmes? Mind blowing. Pera aí, ô Troá, explica o que é o quadro Quest, que foi a pergunta que eu te fiz. Ô, cara burro. Tá bom. Responde o cara aí, tu. Eu vou refazer. Explicou o troço nada a ver. Ah, ficou sim, ficou melhor que a tua apresentação, hein? Pensa que o Troá nunca soube o que era o quadro Quest, né? Crítica ao âncora aí. E lá vamos nós. Muito bem, senhor Tiamat. O quarto quest... O quarto... Caraca, eu falei errado, hein? Ah, o meu troll Quarto quest. ele não consegue ficar um dia, cara. Mas
cara... A 0 episódios sem errar palavras. Nosso recorde é 0 episódios. Eu acho que esse tinha que ser o novo nome do quadro agora. QuardoCast. QuardoCast. O QuardoCast. Eu acho justo. Do que é esse quardo aí, Tro? Bom, respondendo então, Tiamat, o quadro Quest é um quadro que a gente pega ideias gerais sobre alguma coisa, alguma temática, e a gente vai esmiuçar ela como se a gente falasse sobre cada um dos tópicos falados. Então, geralmente, algum desafio, ou alguma lista de alguma coisa, enfim, ou algum assunto específico. Tá, é como se a gente falasse, a gente não fala. É como se falasse, a gente fica só... A gente... Cada um imagina aí, ó. Uma hora aí, ó. O que vai... Ah, meu, você só... Ah, galera. Pô, eu quero... Bota só a música. Pô, eu quero... O cara não consegue, né? Respira, Tiamat. Deixa que eu explico, Tro. 2000 anos depois. Cara, o quadro Quest, então, ele é sobre a gente falar sobre algum tópico do mundo geek, tá? Seja filme, cinema, que é a mesma coisa, né? É verdade. Jogos, séries, board games, enfim, tem várias coisas aí. Então esse é Ah, é isso mesmo? Eu não sabia. o quarto Quest, Tro. Vou anotar aqui, então. E só antes da gente começar, antes que eu perca a compostura e não consigo mais falar tanto que eu vou rir, eu gostaria de chamar aqui o nosso correspondente da guilda que tá aí aguardando pra trazer as notícias dessa semana. E é com você, correspondente. Boa noite. Está começando mais um Informante Dragão Careca. Aqui é o Aré. Um grupo de aventureiros resolveu fazer uma disputa de caça. Um deles, inclusive, diz ter encontrado uma anta lendária, com pegadas do tamanho de um coco. Os outros integrantes negam a informação e dizem que uma brisa atrapalhou a caça. Faça a sua própria comida. É a nova tendência para o terror de Dona Sonja, que tem vendido menos comida porque cada um traz a sua marmita. Piada de teor duvidosos e vergonhosos estão presentes. O culto da Val é oficial. Quem quiser saber mais, ela tem uma pauta para isso também. O patrão ficou maluco. Agora você pode apoiar e fazer parte do Telegram do Dragão Careca. Basta entrar no site dragãocareca.com para ter mais informação ou ir diretamente no PicPay e apoiar o @Dragão Careca. Ah, eu gostei agora, outro A dessa vez. Da outra não. Muito bom. Ah, eu sempre gosto. Nossos correspondentes são maravilhosos. São muito bons, todos. É que a última vez não Caraca. tava muito bom. O Bron sempre fala também a mesma coisa. Eu gostei agora dessa vez, da outra não. Em algum dos dois episódios ele tá mentindo, né? É que não sabe qual vez. Não, sempre ele nunca gosta, na verdade. Ele desmente no próximo, entendeu? Sempre. E só reforçando lá pra você que quer nos conhecer aí, não conhecer pessoalmente, né? Se bem que dependendo de algum evento a gente pode se conhecer aí, mas não é pra vir na nossa casa, por favor. Mas se você quer nos conhecer através dos portais que nos levam para outros mundos, você pode muito bem ir lá nas redes sociais procurar por Dragão Careca ou no Twitter, que é Dragão_Careca, e nos adicionar lá, bem como o Spotify, é só procurar por Dragão Careca, ou você pode entrar no nosso Instagram, que lá no nosso perfil vai ter um link que vai levar a qualquer lugar que você quiser. Do Dragão Careca, no caso, não qualquer lugar. Bom, você entendeu. Trouxe um Uber. Tem o link do Uber ali, 99. Tá tudo errado esse episódio. Hoje o nosso tema é sobre filmes mind-blowing, que até agora a gente não falou do que era o tema, né? Vocês não sabem fazer programa? Então vamos para o nosso episódio sobre filmes mind-blowing. Troal, o que seria mind-blowing? Bom, Bron, mind-blow é um termo em inglês que significa quando a cabeça da gente, ela explode de tantas ideias ou de se surpreender com algo incrível. Sabe aquela coisa da cabeça explodindo, assim, aquele meme, assim? Isso é um mind-blowing. Eu acho que também tem a ver com a quebra de expectativa, Troy. É o inesperado, é uma surpresa muito grande, como você mesmo comentou. Por exemplo, se a gente tá assistindo um filme, o diretor fez a gente olhar por uma janela e, na verdade, o que tava acontecendo tava na porta. E daí, quando ele mostra a porta pra gente, a gente passa a entender várias coisas que a
gente não percebeu durante o filme. Mas isso só é verdade se essa percepção que vocês tiveram ao final do filme for algo que evoque um sentimento de extrema excitação ou surpresa. Senão não é mind-blowing. Nem toda quebra de expectativa é mind-blow, mas todo mind-blow é quebra de expectativa. Caraca. Fica aí a reflexão. Troar Lispector. Troar Lispector. Imagina um livro escrito pelo Troar. A cada 3 palavras. Ué, não precisa imaginar, é só ler, eu tenho 3 já. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Sério? Você já lançou 3 livros? Claro. Deixaram? Lançou no mar, né? Então, já que a gente tá falando, já explicou o que é Mind Blow aí, o que é essa explosão de cabeças. Explicamos. Eu vou trazer o primeiro filme aqui, que quem não assistiu já tá automaticamente errado, né? Já deveria ter assistido, porque esse filme não é um filme novo, é um filme antigo. Ele foi lançado em 99. Foi há 84 anos. Se vocês pararem pra pensar, esse filme já tem 22 anos. Matrix! Matrix é um filme bacana de Mind Blow, mas não é bem Mind Blow, né? Não, Matrix fala a verdade, não tem nada de mind-blow, né? Todo mundo já sabe aquilo. O filme que eu vou falar hoje trata-se de um filme... Que bom. Caraca, canal do World. Trata de um filme. Não, trata-se sobre um filme de um grupo de pessoas que se reúne pra brigar. Eu estou falando de Clube da Luta. Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é: você não comenta sobre o Clube da Luta. Não, mas tu sabe que não se pode falar sobre o Clube da Luta. É, mas hoje eu vou ter que quebrar essa regra aí. Então vamos passar pra próxima pessoa. Vai, Tro. Quebrar 2 regras, na verdade. 2 regras eu vou quebrar. Esse episódio ele vai ter alguns spoilers, mas pelo menos nos filmes que eu vou contar, eu vou tentar trazer por metáforas que quem já viu vai entender do que eu tô falando, e quem não viu não vai entender, e assim eu não vou frustrar a pessoa que ainda não assistiu e quer assistir o filme, tá? Então vai ter um spoiler, meio spoiler. Acabei de inventar isso. Spoiler que não revela muito. Vocês já viram que spoiler é azedar? É de deixar uma coisa azeda, spoil. Spoil, sim. Nossa, isso foi mind-blowing, cara. Obrigado. Mind-blowing, cara. Pois é, agora faz todo sentido pra mim. Podemos parar por aqui hoje já. Adorei. Vambora. Eu teve mind-blow de palavras Now também. Warden. É tipo você estragar a experiência de alguém. É tipo você tomar um leite e o leite tá azedo, só que você não percebe. Quando você toma, você percebe que ele tá azedo, daí vem aquela sensação ruim, sabe? Tá, o Tiamat vai fazer então tipo aquelas balas azedinhas, que é azedinho, mas é bom. Não é tão ruim. Exato. É Entendi, tipo balas azedinhas. Mas então eu vou falar desse filme aqui, que ele traz atores que são consagrados, né, na história do cinema aí, que é o Edward Norton e o Brad Pitt. Edward Norton consagrado. Porra, claro. Ele fez uns filmes bons. O Edward Norton, você não acha que ele é um ator super famoso? Consagrado? Sim, eu acho, cara. Ele fez Hulk. Então tá. Não, teve um outro que ele fez lá que eu me esqueci. Não, ele tem vários... Mas era bom. Super consagrado. Tem vários filmes que o Edward Norton fez, cara. Tá, já entendi teu critério de consagrado, beleza. Agora você vai dizer que o Brad Pitt também não é consagrado. O Brad Pitt por isso que eu mencionei o outro, não, o Brad Pitt. Ele ficou com a Angelina Jolie, né? Vamos falar certinho agora? Ó, minha meia culpa pro Edward Norton é que ele fez História Americana. Um baita filmão. Pois é, esse aí. É o Troá que acha que ele é o crítico de cinema aqui, que ele vem botar regra, entendeu? É isso aí que gente, acontece. Tá bom. Tá, o Troá acha que o Edward Norton é um lixo. É, ele falou. É um bosta. Eu só acho que não é um consagrado. Falou que é um merda e falou que se vê o Eduardo na rua vai dar briga. Ó, o pau quebrado. Vai lutar com ele. Atravessa pro outro lado da rua. Vai entrar no Clube da Luta só pra bater nele. Mas então, esse filme, cara, eu acho muito engraçado que, além do filme em si, quem não conhece o filme e ouve o título, a pessoa ou vai gostar porque acha que é um filme sobre luta, ou se ela não gosta de luta, ela não vai querer assistir porque ela também acha que é um filme sobre luta. Na verdade, é um filme sobre sabão. Parece um filme do John Claude Van Damme dos anos 90, né? Que ele se mete com uma galera num lugar e tem uma luta. Todo mundo acha que vai ser um filme de um brucutu lutando algo parecido, né? E ele não é um filme sobre luta. É sobre um... É um filme sobre sabonete. Também. Na verdade, esse filme, ele é baseado no livro, né? O Clube da Luta. Inclusive, o autor do livro, eu já li esse livro, é um livro excelente. O autor do livro, ele elogiou o diretor porque ele achou o final do filme, que não é o mesmo final do livro, ele achou o final do filme melhor que o do livro. David Fincher. Exatamente. É uma coisa bem difícil de acontecer, normalmente. Quando fazem filme de livro, eles fazem o possível pra estragar a obra completamente. Não, na verdade, só fazem o que vai dar mais dinheiro, né? Que geralmente envolve botar um monte de coisa que não tá no livro.
Não sei se tu conhece, tem um filme chamado O Sétimo Filho. Ele foi baseado num livro. Sim, eu já li o livro do Sétimo Filho. E eu achei uma bosta o livro. Mas ele não tem nada a ver, mas é que vende mais, tá ligado? Vende mais um monte de efeito. O filme foi completamente esquecido. Sim, mas vende mais. Aí que a gente nunca sabe o que passa na cabeça do empresário também, né? Os caras estão usando um monte de métrica louca lá que muitas vezes não dá certo, né? Mas, voltando aqui ao nosso querido Clube da Luta, ela conta a história de um rapaz que eu me identifico muito, que ele dorme muito pouco, né? Tem crises de insônia. Como é o nome dele? O nome do personagem interpretado pelo Edward Norton? É, sabe? Não tem nome, né? Aí é que tá. Ele é um João Ninguém. Mr. Nobody. Errou! Não. É um John Doe? John Doe, exatamente. É John Doe. É. John Doe. Essa historinha. E aí, a ideia é que ele dorme muito pouco, então ele toma remédios e tal, pra tentar ver isso daí. Ele tá meio de saco cheio com o regime consumista / capitalista, que muitas vezes são sinônimos, né? Que ele vive naquela sociedade, só que ele não sabe o que fazer quanto aquilo, e ele acaba surfando essa onda, até que ele conhece um cara no avião chamado Tyler Durden, que é interpretado pelo Brad Pitt. E daí eles formam um clube, uma sociedade secreta que organiza lutas clandestinas pela cidade. O que vocês acharam desse filme quando vocês assistiram? Acho que todo mundo aqui assistiu, né? Sim. A primeira vez eu não gostei. É, a primeira vez foi meio confuso. Sério? Sério, eu vi muito, tipo... De que ano é esse filme mesmo? 99. 99? 99. É, eu acho que a primeira vez que eu assisti eu devo ter tido, uns 12 anos, por aí, a primeira vez que eu vi ele, por aí. Eu olhei pensando que era um filme sobre, né, luta, um filme de ação e tal, não tem nada disso. Foi com a expectativa de... entendi. Exatamente. Obviamente depois, mais adiante, que eu comecei a estudar um pouco sobre filme, então eu comecei a me interessar por filmes assim. E aí já olhei com outros olhos, né? A mesma coisa com Kill Bill. Nossa, a primeira vez que eu vi Kill Bill, eu odiei. Tamo junto. Sério? Nossa, eu odiava Kill Bill. Nossa, E aí depois eu comecei a entender a moral. E aí, comecei a pegar mais gosto. Acho que eu sou que nem o Troy, eu não tinha maturidade pra esses filmes. É, e toda a galera falava do Kill Bill. Kill Bill, cara. Mas eu não vejo Kill Bill como o Clube da Luta, hein? Ah, não, tudo bem. Não sei se eu vi errado. Eu me decepcionei com Kill Bill porque eu achava que o Bill era aquela mulher. Eu também. A Kill Bill é igual Zelda. Ela é a Kill Bill. igual Zelda. Igual a Metroid. Eu tava esperando isso, entendeu? Ela é a Killer Bill. Esse foi o primeiro filme que, pra mim, esse filme marcou pra mim o que é a definição de filme mind-blowing. E a primeira coisa que eu... Vamos deixar aqui em português, né? Que eu acho que fica mais fácil de falar. Filme de explodir cabeça. Sim, exatamente. Se falam pra mim, filme de explodir cabeça, falam essas palavras. A primeira coisa que vem na minha cabeça é Clube da Luta. Quando eu assisti o filme, aquela fichinha do final caiu, que eu não tinha percebido em nenhum momento. E eu acho que é muito difícil de... Não sei, talvez eu seja limitado. Mas eu não teve nenhuma dica que me deu a entender que o final era aquilo ali. Cara, eu tive que reassistir de novo o filme. Pra mim, esse filme é aquele filme que se transforma em 2 filmes diferentes. Quando você tem essa informação que acontece lá no finalzinho do filme, que modifica todo ele é que nem o Tenet pra mim. Ele vira outra parada, entendeu? Então, cara, eu acho fantástico esse filme. A discussão do filme, porque é uma discussão até filosófica, né? Sim. É um cara tentando quebrar o sistema usando o sistema, né? Uma manipulação política, digamos assim. Eu acho que é uma obra, cara, muito completa, porque você consegue fazer análises dela em vários aspectos, né? Tem essa questão que você trouxe, e aí até puxando pra minha área da psicologia, prometo não ficar falando muito disso, mas... pode falar. Deve. Filmes mind blown, não falar de psicologia, por favor. Então agora eu vou falar, me segura. Quer dizer, me solta. Solta ele, Troço. Solta o homem que tá segurando o troço e aproveita de qualquer situação. Tá bom. Mas então, o Clube da Luta, ele te permite, além de você fazer essa análise de cenário, né, que você já falou do capitalismo, etc., a gente consegue olhar também para questões da personalidade, né, porque o Joe Doe, né, como o Troa trouxe aí, ele tem o que a gente chama de John C. Que ficou mais famoso esse transtorno com outro nome que era antigo, que era o Antedegemon. Acho que é mais pop, né? Esse nome, mas você inclusive. tá entregando spoiler, né? Corta, por favor, não era hora, né? Tá bom. Mas é um filme que traz essa perspectiva, e antes disso eu só tinha encontrado isso, deve ter obviamente várias outras obras que abordam esse ponto, mas pra mim me remeteu até uma certa parte aquele livro O Médico e o Monstro, vocês conhecem? Sim. Eu não li, mas sei o que se trata. Agora eu fiz uma associação aqui, você comentou agora, e a gente tinha comentado que o Edward Norton faz o filme do Hulk depois também, né, que também é inspirado nesse... Caraca! Boom, explodiu de novo. Tô mais de blow aí.
E só pra trazer uma pergunta pra vocês aqui, que essa é uma pergunta de discussão, pra gente encerrar sobre esse filme. A Marla Singer era quem ela era? A Marla Singer, tá falando da... É a Bellatrix, né? É, da Bellatrix. Cara, era ela, só que é tipo aquele caso, quando tu age diferente com pessoas diferentes. Eu não entendi o que ele falou. Ó. Eu sei. Eu sou assim. Sim, todo mundo é. Em intensidades diferentes, né? Não, tu pode não ser tipo, uma pessoa falsa. Não é nada disso. Sim, se adapta, né? Chamou as pessoas que estão nos ouvindo de falso. Não, conforme tu tá conversando com alguma pessoa, sei lá, com nível intelectual superior, com, sei lá, hierárquico superior, qualquer coisa assim, uma pessoa superior a você, tu vai tratá-la de uma maneira diferente. Superior a você. Agora, você tá falando com uma pessoa, tipo, abaixo de você, tá falando totalmente diferente. Não quer dizer só níveis, sei lá. O Bron nivela as pessoas. Ô, Bron, na boa, diz uma pessoa mais baixa que tu e dá um exemplo. Cara, uma pessoa de 1,60 m, ela é mais baixa que eu. O miserável é um mula. Tá, obrigado por responder isso, porque senão eu ia ficar preocupado. Tipo assim, tu falar com uma criança, tu vai falar de uma maneira. Tu vai falar com um idoso, tu vai falar de outra maneira. Tu é uma pessoa diferente? Tu tá falando experiência de vida. É, qualquer coisa, cara. Que sejam pessoas. Eu tô tentando dar exemplos de pessoas diferentes. Que tu imagine que elas são diferentes. Tu vai tratá-la diferentemente. Sim, tu tá dizendo que cada pessoa tu trata de um jeito, né? Isso que tu tá querendo dizer, basicamente. É, não cada pessoa, sabe? Eu não sei como é que eu explico isso. É, tipo, tu não vai conversar com teu amigo da mesma maneira que tu vai conversar, sei lá, com uma pessoa na balada que tu tá tentando conquistar. É, e às vezes não vai nem conversar, é a maneira como tu vai agir mesmo. Tem um filme, acho que é dos anos 60, não sei, um filme preto e branco, me esqueci o nome, acho que é Zenith, uma coisa assim, que é um cara que ele se adapta às pessoas tanto que ele meio que se transforma numa coisa muito parecida com ela fisicamente. Caraca, velho. Cara, é um filme muito louco. Ele é quase um doppelganger. Isso, ele é tipo um homem camaleão, sabe? É um duplo. Você sabe qual é esse filme que eu tô falando? Não. Não. Ele nem importa. Gente, elegante. Que bom que vocês não sabem. Só uma coisa que eu ia comentar, se você tem mais de 18 anos e você gosta de uma literatura que te prenda, mas que ao mesmo tempo seja gore pra caramba, leia o conto Guts ou Tripas, do Chuck Palahniuk, que é o mesmo autor do livro aí, Clube da Luta, que eu acho uma leitura que eu achei ela muito nojenta, eu queria parar de ler, mas eu não conseguia. Ah, mas aí, né? Vocês já leram esse conto? Nossa, é muito intrigante esse conto. E não tem um anime, o tal de Gantz? Errou! Eu pensei a mesma coisa. Caraca, Gantz chega a ser tão nojento quanto, né? Ah, então tá na mesma família. Tem um anime chamado Gantz? É isso? É claro. Tem um anime chamado Gantz, que é tão mind-blowing quanto qualquer filme do que a gente vai comentar Porque hoje. eu tava pensando no Guts do Berserker. Sabe o protagonista do Berserk? Ah, sim. Não, tem um anime chamado Gantz, G-A-N-T-Z. Tem até filme sobre, mas os filmes não são tão bons. Ah, tá. O anime também, ele não é muito bom, porque ele, tipo, é só uma apresentação do mangá e o final é totalmente distorcido, porque o mangá, sei lá, tem uma continuação enorme. O anime tem 12 episódios, uma coisa assim. Eu fiquei surpreso com essa história dos filmes, da gente já começar com o Clube da Luta, porque eu tava achando que ia vir filme de Millennium aqui só, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou chegar... Que é old school, rapaz. Você sabe quantos anos chega um dragão? Isso é verdade, né? Eu sou muito ingênuo, cara, não sei o que eu espero. Eu espero muitas coisas erradas aqui, viu? Não, mas metade disso tá certo, né? Metade tá certo. Tem muita coisa errada. E eu cheguei aqui e falei assim, não, eu vou pegar o filme mais antigo a ser discutido aqui nessa mesa hoje e, na verdade, acho que não já, né? O filme que eu pensei em trazer hoje é um filme de 98, do meu diretor favorito, que é o Darren Aronofsky. Vocês conhecem o Darren? Sim, Dadá para os mais íntimos, né? Esses tempos a gente passou por ele. É mentira! Não? Dadazinho. Ele é um diretor que eu acho sensacional. Assim, eu já assisti quase todos os filmes dele, né? Pra não dizer todos, só porque vai que tem um escondido na gaveta, assim, sabe? E ele tem uma questão religiosa, né? Então, por uma parte da vida dele, se não me engano, ele se identificava como judeu, depois ele se identificou como demônio, ateu, e ele sempre traz essa temática dentro dos filmes dele de alguma maneira, né? Esse filme de 98 é o... Não sei se vocês conhecem, do Número, sabe? Max, que bom. Oi, Dave. Trouxe bolinhos pra você. Legal. Seu cabelo. O que está fazendo? O que está fazendo? Seu cabelo não pode sair assim. Está bom. Não se preocupe. Está bom. Eu conheço porque, também trazendo uma obra antiga aqui, né? Que era muito citado no Chaves. Ah, sempre tava... É um filme longo, né? Esse filme tem 3 horas e 14 minutos.
E é um filme muito triste, porque o Chaves sempre que falava desse filme ele tava chorando, né? Eu não estou suportando mais. Sim. Ai, meu Deus. Já entendemos. Tá piorando. Eu assisti, tava eu tentei ignorar pra ver se ele desistia. Pois bem, mas assim, ó, pra quem não assistiu, puxando aqui já o que fala o Pi tem o seu protagonista lá que é o Max Cohen, ele é um matemático e um programador, e a pira dele é que ele quer descobrir um padrão, ele chama lá do padrão do número irracional do Pi, né? Então ele quer tentar descobrir um padrão no Pi, porque a partir dessa descoberta, ele acredita, ele tem uma teoria muito louca lá, que a partir dessa descoberta, se ele conseguir juntar isso e combinar com a cabala judaica e com a sequência de Fibonacci, O maluco é brabo. ele pode conseguir encontrar padrões em qualquer coisa no universo, inclusive... Eu achei que ia aparecer o Shenlong e dar 3 desejos pra ele conseguir juntar. Né? Parece muito doido quando descreve desse jeito. Mas o objetivo dele é mais simplista, assim. O que ele quer fazer é descobrir um padrão na bolsa de valores. Desculpa te cortar, Túlio, mas eu acho que esse filme não deveria entrar aqui nesse nosso episódio, porque é um filme sobre explodir cabeças, e eu não vejo como é que um número irracional vai explodir a cabeça, que é irracional, né? Não faz... Então, meu amigo... Mas isso é tão natural, Tiamat. Nossa, meu Deus, vocês estão entrando num... Mas é um pouco real também, um pouco real. Ai, meu Deus. Depois desse episódio eu não vou ficar inteiro, né? Ai, meu Deus. Então, é muito bom, muito bom. Tá, explica aí, coloca os pingos nos i aí. Ai, meu Deus. Depois vocês precisam me ensinar como que eu desenvolvo essa habilidade, cara. Não gostei dessa piada. Tu tá ligado que a gente vai sair preso daqui, Léo? O Túlio vai dar ordem de prisão pra gente. Cara, eu virei policial agora. Eu tô safe. Não sei, psicólogo pode dar ordem de prisão, ô Túlio? Claro que não. Ah, que droga, velho. O que você faz, então? Eu jogo RPG, né? Você sabe disso. Tô certo. Mas olha só, e aí começam a acontecer várias coisas, porque o que acontece? O Max Cohen, ele tem um cara que é como se fosse o supervisor dele, lá o tutor dele, que é um cara que veio com essa proposta, só que ele desistiu. E aí ele assume, né, o projeto desse professor dele, ele começa a sofrer muita perseguição de investidores que querem, né, logo que ele consiga achar esse padrão. E a questão é que, aparentemente, toda vez que ele faz os cálculos lá no computador dele e o computador dele encontra esse padrão, o computador dele colapsa e queima. Toda vez. Eita. Né? Então, ele começa a ficar cada vez mais paranoico com isso. Ele começa a desenvolver algumas teorias da conspiração. Ele vai ficando cada vez mais desconfiado. Começa a fazer suspeitas muito injustificadas, né? Ele começa até a flertar ali com o que a gente chama que é TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, junto com essa paranoia. Tem a questão do burnout. E o filme, assim, pra eu falar porque o filme é mind-blowing, eu vou ter que contar o final, tudo bem? Tudo ótimo. Conta por metáfora, Túlio. Te desafio aí. Nossa Senhora. Tiamat já contou o Clube da Luta mesmo? É porque o filme é uma metáfora mesmo, né? Conta por metáfora, fala de um tigre, fala de uma ilha que come as pessoas. O Cavarto não entendeu, outro filme, o Cavarto. Ah, droga. A questão do pi é que alguns acreditam, né? Alguns dizem aí que o pi é o número perfeito, é o número que representa Deus. E aparentemente, toda vez que o computador identifica o padrão em pi, ele adquire consciência e se destrói. Caraca. E aí vai ter um relacionamento dele tentando alcançar Deus, né? Porque basicamente, toda vez que ele tenta chegar nesse número, ele vai surtando, ele vai ficando cada vez mais paranoico, como eu disse. E o Aronofsky, ele cria nesse filme uma técnica do cinema que eu achei muito incrível. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e se esse é o nome correto, mas eu pesquisei por hip hop. Que é basicamente são efeitos sonoros quase que imperceptíveis, mas constantes. Do tipo... Com rimas, né? 50 Cent, o Eminem. Pois é. Não, mas não é isso. Basicamente, tipo, no filme, por exemplo, quando ele tá no quarto dele lá, o telefone começa a tocar e aí começa a cair a gota na torneira. E aí você vai ver nessa sequência de sons, ele começa a sentir dor de cabeça, ele começa a ter enxaqueca. E aí, depois de um tempo dessas repetições, toda vez que começa esse padrão, você não sabe o que tá acontecendo, mas você começa a se sentir angustiado, como se alguma coisa ruim fosse acontecer. E na sequência vem a crise de enxaqueca que ele tem, que geralmente ele desmaia quando ele tem essa crise de enxaqueca. Caraca. Então, pra mim, esse filme foi muito mind-blowing, porque foi um dos primeiros filmes que conseguiu me colocar no papel do ator, do personagem, saca? Ele tem isso. E conseguiu transpor a tela, né? Te fazer sentir o personagem. Exato, cara. Isso era muito louco pra mim, assim. Toda vez que começava um som aleatório... Quer dizer, eu nem sabia que tava começando um som, né?
mas tava tendo aquela sequência sonora e eu ia, cara, ficando cada vez mais ansioso, eu ia começando a respirar, assim, a desregular minha respiração. É como a tua própria cabeça, como se estivesse perturbando, né? Uma coisa... É muito mais fácil de fazer com jogos isso, né? Porque quando você tá no cinema, você tá assistindo ele, né? Tá na terceira pessoa acontecendo ali. Quando você tá jogando, por exemplo, um jogo em, como se diz, em primeira pessoa, é você. Você que tá controlando as ações daquele personagem. É muito mais fácil de você se colocar no lugar, né? No cinema é mais complicado de fazer isso. Tem um detalhe aí muito importante, que eu não sei se o Tully mencionou, eu não prestei atenção, mas esse filme é um filme em preto e branco, tá? Isso faz toda a diferença pra ser mais prestado atenção em sonoplastia. Porque o nosso cérebro, ele tá acostumado a interpretar as cores, tanto é que existe a psicologia das cores de um modo geral no design, que a gente estuda um pouco isso, pra conseguir trabalhar, estimular, né, propor emoções, uma paleta de cores que vai trabalhar um pouco alguma sugestão, né. E quando não existe isso, o filme ele experimenta só alto contraste, é um filme só preto e branco, tanto é que a analogia que ele faz também é escuridão, caos, ordem, trevas, luz, tem tudo isso no filme, né. Então tu presta muito mais atenção em outras coisas que não cores, que é, por exemplo, as formas, é a luz, é a sonoplastia, isso tudo é muito legal. E o filme, eu me lembro quando a gente estudou ele, tem uma coisa que me chama muito a atenção nessa estética nele, é porque ele lida com esse conceito de caos como o nada, o caos sendo o nada, prestes a acontecer algo. O caos é o nada. A gente tem a ideia de que o caos é ruído, tudo junto, uma mistura de bagunça de coisa, né? Mas o caos é o nada, prestes a acontecer o tudo, sabe? É muito louco pensar nesse sentido. E isso ele pega muito nessa ideia de contrastes de luz e sombra. Saturação pra caramba, né? É, porque pensa bem, na luz total, tu não vê nada. Na escuridão total, tu não vê nada. É um equilíbrio perfeito entre luz e sombra que faz a gente enxergar as formas das coisas. E no preto e branco isso é muito visível. O filme, todo o tempo, ele tenta mostrar isso, sabe? Essas dualidades, é muito legal. E outra questão que eu achei que, assim, é genial, né? Os takes são sempre muito próximos ao rosto do protagonista, né? O protagonista, o ator também, não sei se ele foi escolhido, né? Um dos critérios foi esse, mas ele é um ator até famoso, só que eu desconheço o nome dele. Ele tem uma testa enorme, assim. E aí, como tem essa questão dele tá sempre pensando, ele é paranoico, né? São todas questões relacionadas ao cérebro, né? Abre aspas, a mente humana. Sim. Tem aquela coisa também de jogo de terror que o Resident Evil explora muito, que é aquela coisa, você quer olhar pro lado, mas a câmera não te deixa olhar pro lado. Sim. Porque ele tá vendo que tem um cara atrás dele, mas você não tá vendo. Então você tem que acreditar nele, e você começa a entrar na paranoia dele. E tudo isso, o Darren Aronofsky, ele fez com um orçamento de $60 mil, cara. Caraca, velho. Pra filme, isso é absolutamente nada. Sim? Sim, é um filme super indie, né? É, ele economizou nas cores. O filme rendeu, no final das contas, mais de $3 milhões, ou seja, foi um puta sucesso, assim. E dentro dessas características que geralmente não atraem muito a público, né? Como, por exemplo, ser preto e branco. Se eu não me engano, ele não tem trilhas sonoras. Você sabe se tem, Tro? Ele não tem trilha sonora como música, mas ele tem sons que não são sons ambientes. Eles têm alguns sons, assim, estranhos, sabe? Atmosféricos, sabe? Isso é muito interessante, né, cara? Tem alguns tipos de som que nos dão medo. É, eu tenho problema com som. Nossa, eu tenho muito problema com coisa ruída. Mas não é um som de, tipo, um animal grasnando. É, tipo, um instrumento musical que ele ecoa de uma maneira... Um animal grasnando. É, sei lá, se eu ouvir um urso, alguma coisa assim, tudo bem você ficar com medo, tá ligado? Porque é até uma herança instintiva. Mas, por exemplo, você ouve o som de um instrumento, tem um instrumento que é tipo uma bacia fechada, convexa, que o pessoal usa muito em filmes de terror, que ele dá um som, parece um som de água girando dentro dele. Ah, sim. Que pra gente é uma coisa que chega a arrepiar, assim, só de você tentar lembrar desse som, você que tá ouvindo aí, se você tentar lembrar desse som que vai tocar agora... Eu nem precisava lembrar. Caraca, deu um arrepau no pio. No pi? Pi? É, no pi. Deu um arrepau no pi. Arrepiou o pi. Aí, bem-vindo ao Caramba, que felicidade. Esse som, cara, ele não me remete a nada. Eu não tenho uma lembrança associada a esse som. Mas só esse som, ele me deixa apreensivo, no mínimo apreensivo. Isso é muito usado no cinema de terror, com cenas que vão te arrepiar. Então eu não sei se... O que veio primeiro, meu medo do som, ou eu tenho medo do som porque se remete a alguma coisa do cinema do terror, que tá no meu subconsciente, sabe? Eu não consigo entender qual dos dois vem primeiro. Você sabe que é por isso que eu acho que uma das minhas magias preferidas no RPG é som fantasma. Opa! Som fantasma. Eu gosto também de som fantasma.
tá numa dos meus preferidos. É versátil, hein? Se você tem essa criatividade, cara, e se você tem a informação certa sobre o personagem, você consegue evocar o pior dos medos dele, cara. É, exatamente, cara. Bom, já que a gente tá falando sobre uma coisa mais de provocar algum tipo de distúrbio no espectador, de certo modo, de fazer uma imersão, eu vou falar sobre um filme... Titanic, exatamente. Não é sobre imersão? O meu critério é o seguinte, deixa eu só explicar que eu acho que é importante, tá? Óbvio, como eu nunca vou tentar trazer... Deixa o quê? Os filmes que eu mais acho mind-blow. Pera aí, só um minutinho, Troy. Ô, bro, dessa vez eu não captei. O Troy errou de novo? É claro. Pode ter entendido errado, né? Ouvido errado. A edição vai salvar. Ô, edição, salve aí pra gente se ele falou errado. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O meu critério é o seguinte, deixa eu só explicar que eu acho que é importante. Repete agora com 1/3 da velocidade. Não! Tá bom. Vai lá, continua. O critério que eu usei foi o seguinte, são filmes que eu considero o todo do filme, né, como mind-blowing, não apenas, por exemplo, um final ou uma parte específica, mas um filme todo que vai sair da tua zona de conforto e vai te causar o tempo inteiro, né? Então, meu critério principal foi esse. E vou colocar um segundo critério aqui, que é filmes milênio, tá, ô Túlio? Ah, tá. Agora tá dentro do que eu tava esperando, pô. Não vai ter mind-blow pro Túlio, porque ele tava esperando isso daí. Um filme que eu vou pegar aqui é um filme de 2015, um filme bastante atual, de um diretor aí que eu olhei todos os filmes dele, gosto de todos os filmes dele, mas esse aqui eu vou trazer que eu acho que se enquadra bem aqui também. Michael Bay. Que é o Lobster, ou Lagosta, um filme de 2015 do diretor chamado Yorgos Lanthimos. Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? 12. Sexual preference? Women? Any children? No. And the dog? This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it. O Lagosto? Caraca, eu vi esse filme há pouco tempo, cara. Caramba. Mas eu não gostei. É O Lagosto? O Lagosta. Ah, tá. Porque eu pensei que seria O Lagosto. Olá, gosto. Olá, gosto. Já ia virar um filme espanhol, né? Pode ser também uma cantada, né? Chega na pessoa, olá, gosto. O quê? E esse filme aqui, ele tem o consagrado Colin Farrell. Sim. E a Rachel Weisz. Vocês já viram esse filme, pra começo de conversa? Eu nunca ouvi falar. Nunca assisti. Não é esse que eles não podem conversar, um troço fora lá, um campo de caça, um troço meio louco? Cara, esse filme é o seguinte. Caraca, o Bro explicou o negócio, me deixou mais confuso, eu nem sei do que se trata o filme. Eu recomendo pra todos, tá? Mas Túlio, se tu não viu, por favor, veja tipo agora, sabe? Já baixa aí, já baixa é ótimo, né? Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Já tô vendo aqui no Google. Já baixa isso aí, pirataria, muito bom, obrigado, Tro. Acho que ele não tem nenhum lugar disponível aí pra ver legalmente. Prime Video, aí ó, achei. Tá aí no Prime Video, Lagosta, beleza. O Lagosta é o seguinte. Põe a nós aí, Prime, depois da gente falar do Torrent, vai lá. Nem fodendo! É uma sociedade alternativa, tu não sabe se aquilo é terra, se aquilo realmente é um mundo distópico, mas é um mundo distópico, né? Numa espécie de um retiro no meio do mato, aonde pessoas solteiras vão pra buscar algum casal e ser feliz. Solteiro. Entendeu? Pra buscar um par. É o Tinder. E aí tu chega lá, tem toda uma entrevista pra te conseguir situar que tipo de pessoa tu é e tal, basicamente é assim. E teu objetivo é, tu tem uma semana, se eu não me engano é uma semana ou 10 dias, não me lembro, pra encontrar o teu par. Porque se tu não encontrar, aí tu meio que é expulso do lugar e tu vai ser caçado. Tu vai pra uma floresta e tu vai ser caçado por as pessoas que têm par. Caraca. Caraca. Não é um filme que eles transam assim, sem ter muito amor? Putaria! Não, aí é que tá. Esse cara, ele se apaixona, ele né, não se apaixona, não tem essa coisa, porque o Yorgos é um cara, um diretor, que ele já tem uma marca registrada nos filmes, que é o seguinte, todos os personagens são zero expressão, são tipo, parece robôs. Sabe, isso é uma marca dele, causa um desconforto tremendo na gente tá vendo. E assim, ó, o Colin Farrell, eu desconheço alguns outros filmes que ele fez, mas esse filme é muito, muito bom nesse sentido, sabe? O cara manda muito bem. O Exterminador do Futuro era dele também? Schwarzenegger?
Schwarzenegger, zero expressão, né? You son of a bitch. Zero expressão, muito bom. E aí ele acaba gostando de uma mulher que ela simplesmente é super... Como se diz uma pessoa que não se importa com os sentimentos dos outros mesmo? É tipo, não é sociopata, como é que... Antipática. Ela não tem aquele gatilhozinho que entende a dor e sofrimento. Ela tem dificuldade com empatia? Ela é antipática, ela é desprovida de empatia. Isso, é tipo isso, muito forte, sabe? Completamente nada empatia. E aí ele tenta demonstrar pra ela que ele também é assim, porque o objetivo teu é encontrar um par que seja igual a tu, não é os opostos se atraem, entendeu? Ah, eu me lembro aos poucos. E aí, por exemplo, tem um cara que ele gosta de uma mulher que é manca, e aí ele finge ser manco, por exemplo, entende? Sim. Aí é uma série de coisas assim. Só que o filme é todo metafórico, porque o objetivo teu é conseguir um par. Aí se tu não conseguir um par, tu vai ser transformado num animal. Uhum. Só que daí esse animal tu escolheu antes de entrar no negócio lá, né? E esse cara escolheu a lagosta. Aí ele explica por que ele escolheu uma lagosta. Ele queria ser uma lagosta. Caraca. E aí, cara, o filme é totalmente nonsense, mas... Lagosta é tipo a barata do mar, tá ligado? É, ele é construído assim, ó, de uma forma, não no sentido de ser nonsense, assim, surrealista, mas nos diálogos, no modo de trabalhar a metáfora. Os diálogos são geniais, sabe? Assim, tudo que acontece no filme é muito incrível. E ele tem um segundo ato muito destacado, que é quando ele resolve fugir, ele percebe esse pessoal contra esse sistema, que não quer saber de encontrar par, que eles vivem na floresta sozinhos. Sim. E aí é uma galera muito louca, eles têm... É muito bizarro porque eles todos têm um fone de ouvido e aí eles dançam escutando... Ninguém pode escutar a música um do outro, cada um escuta sua própria música, sabe? É cheio de regras, cheio de coisas. E aí ele se apaixonou por uma mulher que é cega. Só que... Enfim, aí eu não vou entrar em spoilers, né? Mas o filme é todo cheio de mind blow, todo cheio de frases, né? Muito boas, metáforas muito boas, analogias muito boas. E o final também te causa um desconforto tremendo, sabe? Pelo que tu me explicou, ele é bem nonsense. E tu me explicando esse filme, não sei se tem relação, mas me veio na cabeça aquele filme Vivarium. Não sei se vocês já assistiram. Não. Ah, sim. Cara, que esse filme me deixou muito angustiado, velho. É, não tem muito a ver, mas um pouco. Não é. Enfim, o filme que eu mencionei do Yorgos Lanthimos foi o Kynodontas, Dogtooth, o Dente Canino. Ele é um filme também nessa vibe, mas é uma família distópica. Não sei se alguém de vocês já viu esse. Esse tu já comentou aí. Quem quer saber, escuta o episódio aí que eu não lembro qual é. Só que esse filme, ele é um pouco mais pé no chão. Ele é muito crível dentro da realidade distópica que ele cria, sabe? Então, assim, ele dá muito pano pra manga. Eu falar do Lagosta aqui é muito complicado, porque tem muita coisa pra abordar nele, mas é um exemplo de filme que eu vi que ele é equilibrado de mind blow, sabe? Ele é pontual, assim, em vários momentos, enfim. Sabe o que me chamou a atenção nesse filme, outro? Diga. Me chamou a atenção aquela cena. Eu acho que é justamente por isso. Não peguei muito o final do filme e tal, dormia. Não sei, por algum motivo, eu não olhei todo. Caraca, filme bom pra caramba. Hein? Não pode ser, cansado, né? É que ele não podia demonstrar que ele tava feliz com a menina. Exatamente. É muito legal essa parte. A mina ficava quase querendo fazer pornô. E ele não poderia ficar excitado. Mas ele tava super excitado e não podia demonstrar. Sim, não podia demonstrar nem ofegar, nem nada. É muito bizarro. E aí, quando ele sem querer demonstra, acontece uma coisa bizarra, né? Mas tem uma cena, cara, tem uma cena que ele tá com essa mulher que ele tá gostando, que é super apática, né? Numa banheira de hidromassagem, sei lá. Aí eles estão lá, de boa, desfrutando no jardim. E aí ela demonstra que ela não tem sentimentos, porque tem uma mulher que se joga do terceiro andar, quebra as pernas, e ela, tipo, nem dá bola, sabe? Caraca! E aí, daqui a pouco, eles estão tomando um martini, e ela se engasga com a azeitona. E ela começa a se engasgar bem louca, assim, e, tipo, cai na coisa, e parece que ela se afogou, assim, tá do lado dele, assim, morrendo. E ele não faz nada. Uhum. Não faz nada, sabe? Pra ajudar ela, pra fazer nada. Aí, depois ela se levanta, tira a azeitona da boca, ela tava só fingindo, e aí ela começa a gostar dele. Tava testando. Caraca, que coisa mais psicopata. É muito Cara, porque ela tá testando ele pra ver se ele não tem sentimentos. Cara, o filme, ele é muito metafórico, porque o cara entra lá não querendo aquilo, mas o sistema é assim, ele tem que fazer isso, ele não sabe por que ele quer fazer isso, entendeu? Já começa assim, né, te falando assim, não? Sim, o filme já começa com a entrevista dele. É muito legal. Tem explicação. Que tenso, velho. Não vou assistir, não. Eu tô aqui silenciosamente retirando ele da minha lista porque tem violência com animais. E eu sou sensível a isso. Tem. Eu não posso. Não é tão explícito, mas enfim, tem. Mas é que é uma pessoa que se transforma num animal, então não tem problema. Então tá bom. Você não tem ideia, Bron. Um filme que eu queria muito assistir e eu não consigo, vocês vão me zoar agora, cara. E eu até deixo. Marley e eu. Não, cara, vocês não conseguem imaginar. Godzilla versus King Kong, cara. O quê? Não. Não. Sai daí.
Juro pra vocês, cara. Eu vejo o King Kong e o Godzilla como dois animais. E aí é tipo, eu tô vendo uma luta de dois animais que não precisavam estar lutando, tá ligado? Tá, mas e Pokémon pra ti, Túlio, como é que é? Ninguém apresentou Cara, Pokémon pro Túlio. É engraçado, né? Pokémon, eu já tenho outra relação. Eu sou jogador profissional de Pokémon. Não sei se vocês sabiam disso também. Caraca! Sério? Caraca, tu é a favor, então, da rinha de Pokémons. Cara, você sabe que esses dias eu tava pensando nisso. Juro pra você, faz uns 2 dias. Eu tava pensando assim, eu falei, cara... Você viu que ele não respondeu, né? Eu queria viver num mundo de Pokémon, ia ser tão legal ter os companheiros. Eu falei, cara, se eu fosse viver num mundo de Pokémon, eu jamais ia ser treinador de Pokémon, cara. É rinha de galo. Cara, eu ia ser dos caras lá desses millennials que ia fazer manifestação na porta dos ginásios lá, fecha ginásio e não sei o que, tá ligado? Eu ia ser do Pokémon Snap, eu ia só tirar foto. Tipo isso. Mas engraçado, né? Pokémon eu tolero porque eu acho que eu comecei a jogar desde criança. Agora, Godzilla pra mim é um animal. Tipo, e quando eu assisti o novo King Kong lá, que tem o Jack Black, eu acho. Eu achei muito sacanagem que os caras fazem com o King Kong, cara. Eu não vi. E é tipo, como que os caras fuzilam o King Kong e veio o Tiranossauro Rex e morde o King Kong e fala, cara, que mancada, o bicho tava ali na dele, cara. Para! Por isso que é melhor o Kong e Ilha da Caveira, que o cara destrói os caras lá, é muito mais foda. Caraca, Kong você destrói não pode assistir Discovery Channel de forma alguma. Por isso que eu prefiro a Conga lá do Beto Carreiro. Conga. Não era Monga, né? Monga, né? É Monga. Conga é da Gretchen, Conga lá. Parabéns. Ah, tá. Prefiro a Conga. A capa desse episódio vai ser o Bron com a Gretchen do lado, certamente. Alguém faz o... E tem a Tonga, né, também, né? Caraca. A Tonga da Mironga. Tonga. Mas a Mironga daí eu já não... Você tá inventando palavra, não é possível, velho, que existe esse troço, velho. Não, a Tonga da Mironga, tu não sabe o que é? Não. Depois eu te falo em off. Dia 12 ele te fala. Dia 12 depois da chuva. Depois da chuva. Falando em casais e escolhas... Lagostas. Lagostas? Não tem... Não acredito que não tenha lagostas. Mas tem casais e escolhas. Eu vou falar agora de um filme que ele é basicamente uma pessoa que não consegue escolher. Ei, o nome do filme é Senhor Ninguém. Who are you? I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist. Mr. Nobody. Cara, esse filme é muito bom. Maravilhoso. Eu já falei desse filme aqui, hein? Esse filme já foi falado aqui, já. Né? Já foi falado, Mr. Nobody. Mas tu não falou muito bem. Mas fala filme. mais, eu não falei legal. Mas Nobody cares o que tu falou. O ator principal do filme é o nosso líder de seita favorito, Jared Leto. É o pior Coringa. Consagrado no cinema, né, o cara, né? Não, pera aí, o Cavarto falou Jared Leto? Sim. Tá, que eu tinha entendido Jared Linton, daí eu fiquei procurando. A missa inicial desse filme é uma criança que ela precisa escolher com quem que ela vai ficar na separação dos pais. Se ele vai ficar na cidade natal dele com o pai ou se ele vai viajar pra longe com a mãe. O Antônio gosta mais do papai ou da mamãe? Eu gosto de carne. E a partir daí, ele começa a vivenciar vários universos paralelos. Ele começa a vivenciar o universo que ele fica com o pai, ele começa a vivenciar tudo ao mesmo tempo, o universo que ele vai com a mãe, e no meio disso tudo, ele vivencia 3 romances, cada um com uma mulher diferente, baseado em escolhas aleatórias que ele faz durante a vida. É, tipo nós, né? E o filme é todo baseado nisso. Assim, então, ele pula de uma história pra outra. Se não prestar bastante atenção, o filme começa a perder o sentido, porque além de todas essas histórias que ele vai contando, se mistura também com meio que uma loucura dele, que aparecem umas coisas que não existem. Por exemplo, tem uma cena do filme que uns helicópteros começam a trazer pedaços do oceano pra encaixar no oceano. Minecraft? É tipo um Minecraft com helicóptero. Durante isso, mostra ele também idoso, como sendo a última pessoa mortal da Terra. As últimas horas da vida dele são passadas na TV, porque todo mundo que é imortal na Terra quer ver como é que vai morrer o último mortal. Tipo aquele filme do Jim Carrey, né? Que o pessoal acompanha pela TV. Show de Truman, que eu acho incrível ninguém ter falado. Eu quase separei esse filme pra falar aqui hoje. O Show de Truman é bom pra falar pra Mind Blow. O Show de Truman é um dos primeiros filmes de drama do Jim Carrey, né? Que ele era consagrado pela comédia. Sim, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, muito bom também. Também é bom. Esse filme é legal, Cavarto, que é apresentado pra nós desde o início essas várias linhas narrativas de escolha que ele faz, ou se ele vai com a mãe, ou se ele vai com o pai, ou se ele foge dos dois e vai pro mato, que daí vai desdobrar em outra coisa, ou se ele fica e vai
acho que cuidar do pai dele. Eu não sei, tem vários exemplos, né? Uma coisa que eu acho legal é que quando mostra esse no futuro, ele sendo o último mortal, meio que o filme se constrói, pelo menos pra mim, não é tão evidente isso, mas muita gente interpreta assim, que é como se fossem as lembranças dele. Eu assumo que é uma pessoa idosa, pensando em tudo que ela podia ter feito na vida, sabe? Eu sempre interpretei assim esse filme. Só que, claro, ele viaja nisso tudo, o filme ele expõe isso de uma forma muito surrealista, tanto em cores, em elementos e assim. Não sei se é um filme que fala sobre linhas de tempo, essas coisas, entende? Eu percebo mais uma coisa muito mais da pessoa, assim, sabe? Não sei se me expressei bem. Mais ou menos. Tu comentou rapidinho, antes da gente continuar, que tu falou das cores. Enquanto eu tava pesquisando, uma coisa muito importante que tem no filme é que o futuro, tudo é branco. Mas cada mulher dele tem uma cor diferente. Então dá pra se prestar atenção nas cores, dá pra saber em qual linha temporal tá, mesmo sem ele falar nada. Exatamente, isso aí. A linha temporal vermelha é o verdadeiro amor dele, a linha temporal amarela é que ele fica rico, e a linha temporal azul é que a esposa deixa ele. Tu viu esse, Túlio? Não, esse eu nunca vi, cara. Vai, você tem que ver também, Túlio. Eu tô anotando tudo aqui. Eu tô fazendo uma interpretação ignorante, me baseando só no que vocês falaram, e uma das leituras que eu fiz também que me parece, não assisti o filme ainda, mas pela explicação de vocês, parece também uma releitura metafórica de uma pessoa que tem Alzheimer. Não é pra esse lado. Não, mas o Alzheimer é diferente, né? Eu não sei, o Túlio deve ser muito melhor que a gente fala de Alzheimer, mas acredito que o Alzheimer deve ser uma coisa mais relacionada a fixar um momento específico da memória, mas ela é verdadeira. Tu não cria memórias falsas no Alzheimer. Não, você não cria. Você vai perdendo as memórias, geralmente, das mais recentes pras mais antigas. Pode passar o filme todo pensando que isso é loucura do velho, que ele tá pra morrer, então ele tá enlouquecendo. Até que acontece o plot twist no final, quando ele finalmente morre. Aí todas as peças se encaixam. Agora todas as peças se encaixaram. Caraca, que massa. Vou botar na minha lista aqui. Primeira vez que o Bron falou, não botei. É que a minha interpretação é um pouco diferente. Eu já imagino como se fosse ele, de fato, vivendo todas aquelas vidas, sabe? Ele consegue ir e voltar. Pra cada um de vocês foi um filme diferente, então. Essa que é a magia da sétima arte, né? Uau! Ah, Bruno, falou bonito, hein? Uma das interpretações ali, e justamente isso, pelo começo, que eu me lembre, era uma parte que, sei lá, Deus, Criador, esqueceu de limpar a memória da vida passada dele. Ou seja, isso acontecia sempre. Ele escolheu um caminho da vida dele, imagina uma árvore de decisão, né? Tu vai ter teu caminho ali, beleza. Daí tu morre e volta. Essa daqui eu já sei como é que é. Vou pela outra. E aí sim, ele escolhe as 3 meninas. Às vezes ele não escolhe... Claro, por isso. Nada. Que é aí que cai a folha no pé dele. Sim. A última vez, a última das últimas, que ele falou, vou morrer agora, sei lá, estou cansado, vou decidir isso na minha mente, vai ativar um gatilho e tal, era justamente que ele não escolheria nada e que aí sim mostra todo o caminho e tal até o fim, porque ele já viveu todas as possibilidades de vida dele e cansou disso. Culpa de quem? Do anjo que não selou a memória dele quando ele nasceu. Exato, eu ia falar isso. O título Mr. Nobody é provavelmente, então, por conta dessa questão da ausência de escolhas que ele quer fazer no final, ou não? Eu não entendi ainda qual é a relação do filme com... Não sei se dá pra falar sem dar spoiler. Sinceramente, não faz muito sentido, né? Eu acredito, eu interpretei como se ele pudesse ser qualquer pessoa. Ou seja, senhor alguém, senhor ninguém, senhor qualquer coisa, sabe? Meio que mais por esse sentido, assim. Sem ter um nome, igual o John Doe, sabe? Assim, não, ele pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa, ele pode escolher o que ele quiser, então ele é um senhor ninguém, ele é um senhor qualquer coisa. A leitura que eu fiz tem 2 explicações. A primeira é que o sobrenome dele é realmente esse, o nome dele é Nemo Nobody. Nemo, isso. E a segunda é que se você não lembra do que você viveu, você realmente viveu aquilo. Ele lembra algumas coisas, mas por ele não ter escolhido nada, ele não viveu elas. Então ele realmente é alguém que viveu alguma coisa. Ah, tá, agora fez mais sentido pra mim. É verdade. Cara, eu tenho que rever esse filme. Acho que faz tempo que eu vi esse filme, mas eu tenho que rever. Pra mim fez menos. Eu disse que eu tava preparado. Muito bom. Eu gosto desses nomes, cara, e eu comecei a ficar mais atento, assim, depois que eu comecei a acompanhar mais a obra do autor de Sandman, né, o Neil Gaiman. Sim. Porque ele tem muito disso, de brincar com o nome dos personagens, né? Ele fala que o nome das pessoas tem poder, né? E tem aquele Neverwhere, não sei se vocês já viram esse quadrinho. Não. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu acho que não é a ideia, mas
Mas, basicamente, no Neverwhere, lá você tem a protagonista, que é a Miss Door, né? E ela tem o poder de abrir portas. Opa! E aí, cada personagem que ele vai colocando tem um nome que tem uma relação direta com a habilidade do personagem, sabe? Cara, é muito legal. E aí tem o Nobody Owen, que é um esqueleto que também não lembra quem ele é. Então por isso que eu fiquei fazendo essa associação do Mr. Nobody. O que será que significa? E parece que é a mesma pira, né? Porque o Nobody Owen é isso, ele não é mais ninguém. Ele só é um esqueleto. Olha aí. Caraca, velho. Como é que é o nome do... Lugar Nenhum, em português. Onde mora o Coragem, meu colega. Muito bom. Então falando sobre essa questão aí do ninguém aí, ó, Mr. Nobody, né? Falar sobre um dos primeiros filmes, na verdade, que me fez ver a questão de filme sem ser aquele filme padrão, blockbuster americano, sendo que eu podia, através do filme, ter uma experiência de ver por trás do que é o padrão, sabe? De passar uma mensagem eu consegui ver como, de fato, uma sétima arte. Da mesma maneira que as pessoas olham um quadro, cada um tem uma interpretação de um quadro e tal, não é algo muito simples, um desenho de um bonequinho, uma casinha. Então é algo mais além, digamos assim. Então, antes desse filme, tu nunca assistiu nenhum episódio de He-Man? Sim. Imagina o Bron fazendo a prova da carteira de motorista. Desenha um personagem com o chão, o Bron vai lá e faz uma obra de arte. Não, porque isso aqui tem que fazer uma leitura aqui, que você vê que o artista quis fazer isso, quis fazer aqui. Não, e esse filme, então, A Ilha do Medo. Este lugar me faz imaginar... Imaginar o que é, chefe? O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? O pessoal já viu aí com o grande Leonardo DiCaprio. Esse sim consagrado, né? Pelo amor de Deus. Consagrado. Né? Esse se consagrado. Se consagrou esse aí. Tem que usar todos. Vamos botar critérios, né, gente? Senão qualquer um pode ser consagrado. Eu sei que o Troá não gosta muito aí do pessoal, mas... Não, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio e tal. Ganhou um Oscar aí recentemente, né? Finalmente saiu da fila ali. Meu querido. O que não é ser degolado por um urso? Pode ver o pior filme, na real. Não, mas tudo bem. Caraca. E tem também o grande Mark Ruffalo também, que é o Hulk aí, como o pessoal já falou, né? Sim, consagrado também. E o filme, nada mais, nada menos do que o grande Martin Scorsese foi o diretor desse filme. O Hulk que não foi demitido. Basicamente, conta a história do... Ted Daniels. Exatamente. Ele é agente da polícia, né? Ted Daniels, onde ele e o Mark Ruffalo, que... Cadê o nome? Ixi, eu já não lembro. Não interessa, eu acho. E então vai ele e o parceiro dele, que é o Mark Ruffalo, interpretado ali. Eles vão investigar um crime, né? Que tá acontecendo numa ilha lá. Então eles entram de barco. Ele é um detetive, né? Isso, eles vão investigar. Então eles vão entrando naquela ilha sem muito contexto, assim, só eles chegando naquela ilha e tudo mais. E eles vão investigando, falando com as pessoas, ver o que tá acontecendo naquela ilha lá. Na questão de crimes ali, assassinatos e tal. Só que esse filme, ele é tipo o Clube da Luta, onde ele é uma película que tu olha uma vez e tu tem que olhar pela segunda vez pra aí sim tu pegar as nuances e conseguir interpretar a verdadeira mensagem que o diretor ou o roteirista tentou te passar. Eu concordo com você, cara. Ele é um filme que se transforma no último ato, né? Exatamente. Ele é um filme, ele tem uma história, é um filme, daí daqui a pouco acontece o famoso Mind Blowing, onde eu não sei onde é que eu tô. Será que eu estou na lagoinha? Deixa eu olhar de novo. Daí tu começa a olhar de novo, aí sim que tu pega o filme, sabe? Parece que a impressão que eu tenho de Shutter Island é que quando você chega no final do filme, você na verdade tá na metade, porque você tem que assistir de novo. Exatamente. E eu acho que é muito regra isso pro Shutter Island, né? Porque você chega no final, tem um puta mind blowing, e aí você fala, não, pera, será que eu vi o que eu vi mesmo? Será que eu vi as coisas certas? Né? Será que aquilo é aquilo mesmo? É um filme que consegue te colocar nesse questionamento sem te perguntar diretamente, né? É muito bom, cara. Sim. Não, e Túlio, eu digo mais sobre esse filme, talvez uma terceira vez. Porque quando ele te entrega o arco final, tu pensa assim, tá, ele de fato ali... cara, eu vou dar spoiler, não tem problema. Não consegue, né? Não vai estragar a experiência, porque na verdade vai ajudar. Não. Porque quando chega no final, toda essa questão ali, tá, do policial e tentar identificar o que aconteceu e tal, tu descobre que na verdade o Mark Ruffalo, a princípio ele é o Chuck, na verdade ele é o Lester, que seria o psiquiatra, e daí ele vê que na verdade o Leonardo DiCaprio ali, o Ted, ele é o paciente nessa situação. E não sim o investigador, mas o psicólogo aí que tá, ele, até o Túlio pode falar melhor ali depois, ele é colocado pelo psiquiatra dele pra fazer o jogo e de tu entrar no jogo, tu entende? Uhum. Então tu tem o teu problema que tu tá tentando tratar e o cara te coloca naquela situação, ou seja, todo mundo é ator e tal, isso daí tu, claro, no começo tu acha algumas coisas meio estranhas assim, mas tu não percebe muito de cara, e daí no final ele te entrega o arco principal ali, não vou comentar, mas
Eu não comentei. Mas eu vou sair em defesa do Bron, porque eu concordo com ele. Ele contou uma parte do filme de fato, mas não é um spoiler, porque você não sabe se esse é o final do filme. Exatamente. E eu não tô dizendo que só seria o final porque aconteceria no final, porque eu não tô dizendo que parte do filme que essa revelação acontece. Mas essa é a pira do Shutter Island. Essas coisas que o Bron descreveu, elas acontecem em um determinado momento, você se questiona, só que o filme, a reflexão continua, o filme continua, a história continua. Mas o plot twist é esse, né? O plot twist foi entregue aqui, né? Tipo, não foi. Claro que sim. Não foi entregue. Esse é um dos plot twists, assim, eu diria. O Bruno chegou a fazer a deglutição completa, ele deu umas 3 mastigadas, assim, sabe? Não... Mas o principal é que é o que faz o cara refletir, que é o que tá por trás do filme, da película. Esse filme me lembra aquele Dom Casmurro. Não sei se vocês já leram Dom Casmurro. A escola me obrigou a ler. Eu não lembro se era Dom Casmurro da verdade, mas que tem a Capitu, lembra? Tá, esse aí é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eita, não sei mais qual que é, mas eu sei que ele tem uma perspectiva de interpretação, né? De acordo do personagem que você tá vendo, né? Então, se você vê a peça, tipo, do ponto de vista da Capitu, você tem uma leitura e uma interpretação da história. Se você vê do protagonista, que eu não lembro se era o Dom Casmurro, quem que era agora? O Brás Cubas. Eu tô confundindo tudo. É o Dom Casmurro, Dom Casmurro. Você tem uma outra interpretação. Então, de certa forma, eu acho que o Ilha do Medo, ele traz essa perspectiva pra você, assim, que você sente que, assim, a perspectiva que tá sendo entregue pra você, que é do Leonardo DiCaprio, né, do Ted Daniels, será que é do Ted Daniels mesmo? Então, chega um momento do filme que você se questiona, assim, calma aí, quem que é o protagonista aqui, sabe? Pra onde que eu olho? Quem que me guia? E é mais um filme que trabalha sobre essa questão da loucura, né? Exato. Sim. Porque basicamente você acredita o tempo todo numa coisa que depois você questiona, né? Que é quase como se você saísse do surto psicótico, voltasse pra realidade e falasse, peraí, eu vivi aquilo? Eu vivi aquilo. Eu tava pensando agora, vocês já pararam pra pensar que as maiores referências de filme mind-blowing são sobre devaneios da Mind? Será que é uma característica nossa? Ou será que é um dado mesmo, hein? Pois é, os filmes que mais têm uma reviravolta muito grande são os filmes que tratam sobre a mente humana. Pode ser simplesmente um episódio do Scooby-Doo que tu acha que o cara assassinou e na verdade foi outro. Sim, mas eu tô falando que as maiores referências que a gente trouxe aqui são filmes que falam sobre a mente da psique humana. É que a gente é meio maluco, né? Por isso. Faz sentido, aí é um bom argumento. Então, pra encerrar esse nosso episódio aqui, que eu sei que você tá pensando, mas não é nada disso, você vai saber depois que o episódio acabar. Eita. Que o desafio de hoje é criarmos um roteiro de um filme que tenha um mind-blowing. Caraca, meu. Podemos usar ideias de alguns filmes que a gente discutiu aqui hoje, ou podemos criar algo totalmente novo, mas esse é o desafio. Eu desafio a gente pegar um pouquinho de cada um dos filmes pra ajudar a compor. Pode ser. Olha aí. Então eu acho que a gente vai ter um protagonista, uma protagonista. Eu acho que a gente podia ter uma protagonista, né? Porque todos os filmes que a gente comentou são sobre personagens homens, né? Todos. Verdade. Sem exceção. O Dr. é de uma lagosta lá, né? Mas ele começa sendo um hominho, né? Sendo um hominho. Ser humaninho. Então, eu acho que tem que ser o nosso personagem, tem que ser uma mulher. Também acho. Como os nomes são importantes, segundo as indicações do Túlio, qual nome a gente dá pra essa mulher, Túlio? Ou a gente escolhe no final, porque eu acho que se a gente vai dar um que nome... aí vai fazer mais sentido, né? Pra dar uma referência, né? Boa, me salvou. Como é o cenário desse mundo? Uma ilha. Coberta por floresta. Do medo. Uma ilha do medo. Cara, é só referência, tá? Não é pra refazer o filme, não é remake, tá? Tá, putz. Cheia de matemáticos. Uma ilha cheia de matemáticos. Eu não gostei muito, o Cavarto. Achei uma matemática. Nossa, muito... demorou. Essa foi com delay. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Essa mulher, ela tem uma compulsão muito severa. Toda hora ela precisa comer lagostas. Ela compra estoques de lagosta no mercado público. Gasta um dinheirão com isso, porque ela tem o prazer de pegar, abrir uma lagosta e comer o coração da lagosta. Caraca. Mas ela gosta ou não gosta? Piada do Chaves. Lá gosta e aqui não gosta.
Só que o problema, Troá, é que lagosta é uma iguaria muito cara. E a partir de então, ela começa a usar essa obsessão dela pra tentar fazer cálculos matemáticos pra prever as oscilações do preço da lagosta no mercado dos peixes, cara. Caraca. E às vezes eu acho que até ela pode pegar um contrabando de lagosta. Ah, que plot chato, não teve a menor vontade de assistir esse filme. Mas espera até tu saber o que começa a acontecer. O filme começa assim. Uma mulher que gosta de comer lagostas, pesquisa preço de lagosta. Nossa, que filme chato. Mas um dia ela acorda e percebe que o braço dela não é um braço de gente. É um braço de coelho. What the fuck? Isso! Obrigado, Túlio. Coelho. Tu entendeu? De coelho. Exatamente, é um braço de coelho. Mind blowing. Tô tentando perceber onde é que tá a tiragem do coelho. Do teu filme? Qual filme? Tu não lembra mais? Eu peguei uma referência que o Tiamat não pegou. Podemos acabar esse episódio? Caraca! Qual filme que eu falei de coelho? Donnie Darko, cara. Eu falei de Clube da Luta. Não falei de Donnie Darko. Falou sim. Falou sim na abertura. Eu não cheguei a comentar sobre o filme, é sobre filmes que comentamos. Não, tá, mas é que foi dito. Tu fez a abertura com o turbinada lá. Ah, mas não tem nada a ver. O que é a turbinada no meio do filme, sem contexto? Não, roube o meu momento. Deixa o cara. Respeito o convidado. Eu tava esperando outra coisa. O coelho era muito óbvio. Sai daí que foi um mind blowing pra ti, né, meu filho? Não, é porque eu não falei de Donnie Darko aí, pra mim não faz sentido. Mas aí que tá, não tem que fazer sentido. Você assistiu 2 vezes esse episódio pra saber? O miserável é um gênio! Aí que tá. Quando vê no final, cara, faz sentido. Todo mundo espera que ela acorda com um braço estranho, ela vai ver, todo mundo pensa, vai ser um braço de lagosta. Não, é um braço de coelho, entendeu? E ela não se lembra por que ela ficou com o braço de coelho. Não é só falar qualquer coisa, a gente vai ter que fazer o líquido porque que isso é desse jeito depois. Ela acordou com esse braço de coelho, né? E, cara, ela começou a falar pras pessoas que ela tinha o braço de coelho e tal. E a galera, né, ia na dela, etc. Até que um momento, ela percebeu que ela usava esse braço de coelho e ela tinha muito mais força. E aí ela começou a se vingar de todos os vendedores de peixe que vendiam lagosta superfaturada. Mas no final, ela percebe que não era um braço de lagosta, era o braço dela. E que ela tava lutando, né, achando que ela era uma lagosta, mas na verdade ela era ela mesma o tempo todo. Ou será que ela era uma lagosta? O que tem a ver a lagosta, ela ser a lagosta agora? Clube da Luta, vai. Não, podia ser tipo um clube de lagosta, sabe? Agora parece que piorou. Você é uma coisa muito louca, tipo, bota no aquário e as lagostas ficam se pegando. Eu achei muito complexo, sabe quem é que vai gostar desse enredo? Ninguém. Nossa. E sabe o que pode ser o plot twist? Ela começa a brigar, tá? Aí a câmera vai se afastando, ela brigando. E quanto mais a câmera se afasta dela, imagine aquele corte de cena assim que a câmera vai se afastando. E quanto mais se afasta, ela vai se transformando. E até que chega um ponto que a gente enxerga do lado de fora de um aquário. E na verdade era uma metáfora sobre a vida de uma lagosta. Olha aí. O tempo inteiro é uma lagosta num aquário. Era um tempo inteiro uma lagosta no aquário. E aí no final um coelho vem, mergulha, pega e come ela. O quê? Os caras esquecem no coelho. Esquece o coelho, caramba! E sabe quem fez esse filme? A Pixar. Pixar. A Pixar. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!